Olá, vamos pensar juntos. O pensador, ou os pensadores que a gente vai trabalhar hoje é a relação entre Hart e Dworkin. Essa relação o vídeo é um vídeo complementar, a gente, através da aula da conferência, através dos textos, a gente trabalhou um texto em aula. Então esse vídeo é um pouco só para acentuar alguns aspectos em relação aos dois. O primeiro autor é o Hart. O Hart vai tentar pensar o direito como conflito e como coerção. Então esse pensamento é muito importante porque a coerção para o Hart é esse lugar do direito como algo violento, algo que impõe um certo limite, que ele vai trabalhar uma certa, algo permitido, uma certa coerção, para ele vai ser amenizado. Então ele vai dizer assim, existem umas regras primárias que vão fazer com que as pessoas olhem o direito, vejam essa coerção no direito como algo, uma ferramenta própria da sociedade. Então ele quase como atenua essa violência, essa força do direito. Então isso vai ser muito importante para a gente entender os mecanismos que ele vai pensar, as decisões em relação ao direito. Então, quando o direito ele faz parte quase da vida social, então o direito não é algo coercitivo, não é algo que é visto como alguma coisa, um produto de fora, produzido de fora da sociedade, ele está dentro das redes da sociedade, então o direito teria que afastar da sua aplicação qualquer tipo de moral. Isso por quê? Porque o direito ele seria algo tão objetivo, ele procuraria uma objetividade tão grande que o poder discricionário do juiz ele seria límpido nessa relação. Então o juiz ele ia conseguir, para o Hart, o juiz apartado de qualquer moral e vendo essas regras primárias, o juiz conseguiria decidir de uma forma totalmente eloquente. O segundo movimento do Hart é quando existe lacunas no direito. O que ela seria uma lacuna no direito? Quando o direito ele produz um lugar onde que o juiz se sente seguro para decidir, o juiz não podia, como a gente fala no Rio Grande do Sul, refutar essa relação. O juiz teria que tomar essa decisão. Como ele toma essa decisão? Como ele toma a decisão num caso difícil? Como ele toma a decisão quando existe uma lacuna, quando não foi positivado no direito, ou através dos juízes, ou através do legislador? Como ele faz isso? Então, para o Hart, a gente usaria o que ele chama de norma de reconhecimento. Então, o direito ele teria que ser o menos invasivo possível. Ou, se a gente pudesse usar de outra maneira, ele vai dizer que existem certas obrigações, né? Ter por obrigação. Então, o juiz ele conseguiria, de uma forma quase sensível, perceber aquela decisão que ia afrontar menos a moralidade da sociedade, aquilo que ia ser aceito como algo válido por todos. Então isso é muito importante porque para o Hart, esse poder de convencimento, esse poder que o juiz teria na decisão dos órgãos difíceis, né? O juiz, esse lugar que escolher entre essa relação que não está positivado totalmente no direito, essa zona de penumbra, faz o juiz escolher, e ele teria que escolher sempre levando em conta uma certa norma de reconhecimento, uma certa percepção da sociedade. E isso vai ser o motor, a gente pode pensar, da crítica do Ronald Dworkin. Claro que o Dworkin não é uma pessoa que fez a sua construção teórica só em relação à crítica ao Hart, mas a produção dele vai se voltar totalmente contra essa interpretação do Hart. Vamos começar com o Dworkin. O Dworkin ele vai dizer que nada no direito, não existe uma lacuna no direito. O direito é integral. Por que é integral? Porque ele é interpretação. Tudo é interpretação. Isso não é só no direito, isso está na literatura, isso está como a gente trabalha o dia a dia. Então, a gente não consegue não interpretar as coisas. Então, a gente somos seres que interpretam as coisas. Então, essa interpretação, o direito não poderia ser diferente disso. Então, o direito interpreta o próprio direito. Então isso, claro, numa forma hierarquizada e tudo, não é uma interpretação vã ou uma interpretação voluntarista. Essa interpretação tem recursos, claro, a gente vai trabalhar isso melhor na aula, mas essa interpretação é importante porque os casos mais fáceis, a gente pode dizer assim, são interpretações mais consolidadas, são interpretações que já foram pavimentadas, mas não deixam de ser interpretações. Não existe para o Dworkin nada objetivo, 100% objetivo. Isso é muito importante para a gente tentar também colocar nos alunos como é importante da gente ler literatura, ler filosofia,
ler, assistir filmes, assistir séries de outros lugares, escutar música diferente, fazer outros movimentos sociais, culturais, sociais, porque a interpretação é um esclarecimento, a gente pode pensar assim como Kant, mas é um movimento de olhar ao teu redor, assim, é uma sensibilidade aguçada sobre aquilo que tu está vivendo. Isso também se dá no direito. Então, o Dworkin, esse primeiro movimento hermenêutico é muito bonito, e o segundo movimento dos casos difíceis é reinterpretar os princípios. O que seria um princípio? O Dworkin vai separar em relação entre regras e princípios. Regras seria tudo aquilo que se aplica ou não. Então é uma regra, é um movimento teórico que vai dizer ou tu é culpado ou tu é inocente, essa questão do ou, né? A regra não possibilita que a gente construa graduações, né? Porque ou a gente é ou não é. E o princípio não. O princípio ele é totalmente... Ele tem uma dimensão de peso, então o princípio pode ser aplicado de uma forma maior ou de uma forma melhor. Isso vai fazer o quê? Que existe uma certa consciência articulada em relação aos casos difíceis. Os casos difíceis, a gente teria que ter uma outra reinterpretação dos princípios. Eu acho isso de uma beleza tremenda, porque isso vai produzir um certo vitalismo no direito. Essa interpretação de princípios, logicamente, com todas as ressalvas, não é interpretação por interpretação, como se não tivesse nada. Então essa interpretação ela tem uma base, ela tem uma estrutura, ela tem uma caminhada, existem os doutrinadores, existe todo um caminho, mas ela dá ali ao direito uma vitalidade maior. Por quê? Porque os princípios fariam com que o direito ele possa ser mostrado como diferentes padrões. Isso também, aparentemente, assim, a gente no ouvido desatento, pode ser uma coisa terrível. Mas esses diversos padrões é que diz assim, a gente interpreta de forma diferente. Claro que não é uma bagunça total e restrita, mas a interpretação daria um lugar onde essas coisas poderiam... Ela fugiria no sentido moral, no sentido externo ao direito, e também fugiria a ideia de um certo mecanicismo em relação ao direito. Então, o que o Dworkin está falando, o que o Dworkin está tentando defender, é que essa interpretação dos casos difíceis, entender a natureza do direito, entender a natureza da Constituição, entender a natureza dessa construção fenomenal que é o direito, é tão importante quanto saber uma regra, alguma coisa assim. Então, isso é importante porque eu insisto em falar. A interpretação do Dworkin, ao meu ver, ela propicia ao direito um certo vitalismo, uma força para a gente construir um direito mais próximo do que a gente vai chamar depois de justiça, alguma coisa assim. Então, só voltando assim para a gente tentar... Claro que os dois são acusados de produzir insegurança jurídica, produzir um ativismo jurídico. Claro que todos esses temas a gente teria que debater com uma precisão maior, mas só para insistir assim, nesse lugar quase caricato que eu estou falando entre Hart e o Dworkin, para a gente tentar investigar as suas potencialidades e as suas fraquezas. Mas qual é o momento que eles se articulam entre si? Eles se articulam entre si porque ambos procuram que o juiz, decisões judiciais sejam cada vez mais precisas. E essas decisões judiciais produzam um sistema de segurança jurídica. Então isso é muito importante. Como a gente vai fazer isso? Eles fazem isso por caminhos diferentes, mas ambos estão pensando no direito como uma ciência que vai ter que se pensar internamente. Eu acho que esse pensamento, essa elaboração em relação às coisas, dá para um estudante de direito do primeiro semestre e de outros semestres uma certa vitalidade, que é o quê? A gente ficar atento a esses movimentos que estão ao direito. O direito não é uma ciência matemática. Então isso é importantíssimo para a gente tentar começar a compreender quais são as correlações de forças que vivem e vibram no direito.